Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você aqui agora uma parte introdutória para a mecânica dos fluidos, hidrostática e hidrodinâmica. Nesta aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria envolvendo densidade e pressão. Bom, então vamos entender, olha só que bacana. Primeiro eu quero te contar uma história. Existe uma diferença entre o que nós chamamos de densidade e massa específica. Massa específica é uma grandeza que especifica uma substância. Por exemplo, a substância ouro, ela tem uma capacidade de ocupar um espaço e nesse espaço ocupado cabem uma determinada massa da substância ouro. A gente costuma dizer que a massa específica representada pela letra grega mi, parece um U, né? É a razão da massa da substância pelo seu volume. Legal? Vale lembrar que a gente, no Sistema Internacional de Unidades, mede a massa de um corpo em quilograma e o volume de um corpo em metro cúbico. Legal? Então, o ouro tem uma massa específica. Quer dizer, então, que a massa, a porção da substância ouro, vou inventar, 1 quilo, ocupa um volume específico. Legal? A gente vai melhorar essa definição já já, eu prometo que você vai entender. A gente costuma definir densidade de um corpo. Olha a diferença, hein? Massa específica a gente vai falar para a substância. Por exemplo, substância ouro. Agora, densidade é a linguagem que a gente usa para fazer referência a um corpo. Por exemplo, um cordão de ouro, um anel de ouro, um brinco de ouro. Então já não é mais da substância, é uma característica do corpo, levando em consideração o formato que esse corpo tem, né, as dimensões e tudo mais, tá bom? E a definição de densidade, matematicamente falando, é similar à de massa específica. Apesar das definições matematicamente falando serem iguais, mas o significado físico é diferente. Um é para substância, o outro é para corpo. Isso é o mais importante que você tem que saber agora, tá bom? Então, a massa também, aqui para calcular a densidade medida em quilograma, e o volume também para calcular na densidade, tem que estar em metro cúbico. Legal? Agora presta atenção que bacana, hein? Vou te contar agora em unidades práticas. A água pura tem massa específica de 1 kg por litro. Unidade de medida massa, quilograma, dividido por unidade de medida volume, litro. Então, a água pura, ela tem essa identidade. Se eu pegar uma vasilha e colocar 1 litro de água nessa vasilha, ela vai me dar uma massa de 1 quilograma. Isso é característico da água. Por exemplo, o óleo de cozinha já teria uma outra característica, uma outra massa específica. Legal? Entendeu a jogada? Agora, outra coisa muito importante que você tem que ter em mente são as unidades de medida tanto para a massa específica quanto para a densidade, que é simplesmente a razão massa pelo volume. A gente costuma dizer que a unidade de medida para a densidade e para a massa específica é quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Legal? Em um contexto mais prático, quando uma questão não fizer a diferença entre densidade e massa específica, pode usar os dois como sinônimo que não vai ter problema. Legal? Agora, uma coisa importante você saber, hein? Esse conteúdo que eu estou te apresentando, tanto de densidade quanto de massa específica, ele é comum à física e à química. E a física trabalha com unidades de medida diferentes do padrão que a química trabalha. A gente costuma dizer que a física trabalha com um sistema internacional, cuja unidade para trabalhar com densidade e massa específica é quilograma por metro cúbico. Olha que bacana! Mas a física trabalha de um jeito e a química geralmente de outro. Na química, a gente costuma citar a massa específica e a densidade na unidade grama por centímetro cúbico, que a propósito é equivalente a grama por ml, mililitro. Legal? O que você tem que saber é estar preparado para fazer as conversões. Converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico ou caso contrário. E é muito simples. Basta você ter em mente esta relação que está aqui. Ó. Vamos destacar essa relação? Olha aqui. A relação é
1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Legal? Vamos entender como é que isso funciona na prática? Dá uma olhadinha comigo nesses exemplos. Olha só que bacana. Se você encontrar, por exemplo, em uma questão escrito 2 gramas por centímetro cúbico, para você transformar, basta escrever o 2 e antes de trocar a unidade de medida, escreve 10 elevado à terceira. Agora, simplesmente repete aí, né? Escreve a nova unidade. Então, basicamente, o que a gente vai adicionar quando eu tiver grama por centímetro cúbico é escrever na frente do número 2, né? No caso aqui, 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Olha mais um exemplo. 11,3 gramas por centímetro cúbico. Vou tirar a unidade grama por centímetro cúbico, vou repetir o valor numérico, 11,3, acrescentar um 10 à terceira e chamar a nova unidade quilograma por metro cúbico. Legal? O caso inverso também é válido, mas com uma alteração na potência, no expoente da nossa potência. Olha que bacana. Aqui está escrito 600 kg por metro cúbico. Caso eu queira transformar para grama por centímetro cúbico, basta escrever 600. No lugar de quilograma por metro cúbico, eu vou escrever 10 elevado a menos 3 grama por centímetro cúbico. Legal? Então é assim que a gente vai fazer essa conversão, caso a gente encontre a necessidade disso em uma determinada questão da nossa prova. Ok? Agora, outra definição muito importante para a gente é a definição de pressão. Pressão é uma grandeza que avalia como uma força se distribui por uma certa superfície. Por exemplo, eu queria que você observasse que quando você está em pé, a força-peso do seu corpo está distribuída pela área dos seus pés. Agora, quando você deita, a força-peso, que é a mesma do caso anterior, está distribuída por uma área maior. E isso afeta a pressão. Tanto que se você estiver em pé em areia da praia, você vai notar marcas que os seus pés fazem. Agora, quando você está deitado, não é a mesma profundidade que você consegue provocar nessa areia da praia. Legal? Pressão, então, é uma grandeza que avalia como uma força se distribui por uma superfície. A gente costuma definir a pressão como a relação entre força normal dividido pela área. Vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio de força normal, hein? Força normal é o nome que a gente vai dar para a força que é perpendicular à superfície. Então, todas as vezes que nós identificarmos uma força que forma 90 graus com a superfície, essa será a força normal. Então, essa fórmula que eu estou trazendo para você para a pressão, força dividido pela área, só pode ser aplicada quando nós temos força normal a uma superfície. Legal? Uma força que forma 90 graus com a superfície. Agora, se a força estiver inclinada, formando um ângulo qualquer, aí a nossa fórmula sofre uma leve alteração. A formulinha vai ficar, então, pressão igual ao valor dessa tal força inclinada vezes o seno do ângulo alfa, onde o ângulo alfa é o ângulo que a força forma com a superfície. Tudo isso dividido, claro, pela área. Agora, um outro alerta que eu tenho que te dar é sobre a unidade de medida para pressão. No Sistema Internacional de Unidades, a gente mede força através da unidade Newton. E a gente mede área através da unidade metro quadrado. Por isso que a unidade de medida para pressão no Sistema Internacional é Newton por metro quadrado. Só que, em homenagem ao cientista Blaise Pascal, a gente tem o hábito de chamar a unidade Newton por metro quadrado pelo nome Pascal. Legal? Então, 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal. 10 newtons por metro quadrado são 10 pascais. É isso. Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo e, claro, continua sempre seus estudos. Valeu!